Bote lá o link na parada. Tá rolando já, Oswaldo? Salve, rapaziada. Você que se conectou aí ou vai se conectar. Já já a gente vai começar a nossa mesa. Enquanto isso, põe um somzinho Enquanto aí. Isso, vamos colocar um som aqui, o pessoal vai se conectando. Esse som aqui, ó. Ó, tô me sentindo negão. Chama. Começou. Dale. Agora começou, aqui está pra mim. Ó, vamos começando Manda o aqui. link pra mim. Vamos compartilhando aqui, ó. Que hoje o tema tá top. Você quer mandar onde no WhatsApp? Manda no grupo lá. Você que tá com algum conhecido aí que você sabe que não tá fazendo nada, manda o link pra ele da mesa. Vamos se conectando aí, Que eu rapaziada. tenho certeza que vai valer a pena. Vou mandar no grupo da minha tela. Tá chegando, tá chegando. Postar no meu story. Cadê que não recebi? Seu Eu internet? mandei pro... Deixa eu mandar pro Não, Thiago. eu esqueci de você. Deixa eu mandar Manda pra no ele. grupo de Esqueci do jovens. Danilo. Manda no grupo de jovens, você não mandou não? Não, peraí que eu Vou mandar, eu mando aqui, ó. Você manda? Tá no esquema aqui. Rapaz, tem alguém aí, boy? Tem, Alguém aí? Lucas tá aí. Ô Lucas, Luquinha. a gente quer você aqui, viu? Seu danadinho. Lucas, o Cícero, Mandei a no grupo. Fernanda, um abraço pra Fernanda. Mas já vamos começar, deixa o pessoal ir chegando aí e se conectando. Hoje o tema tá muito bom, né? Se você estava com saudade, hoje o Danilo veio bem animado aí pra... Eu tô aqui pra topar o quê? Ó, eu tô compartilhando aqui, viu, pessoal? Eu também. Enquanto isso. Também, vou mandar aqui, ó. Nossa, ficou ótimo o bom. Facebook. Gente, e aí, como é que vocês estão? Vocês estavam com saudade das nossas lives de segunda? Sentiram falta ou não? Nossa, que horror. cara, eu Você senti tira falta, falta, aí a eu pessoa senti vai Ou não, falar, porque às vezes a pessoa nem percebeu, né? É o seguinte, nas próximas semanas nós vamos passar a receber alguns convidados aqui, então nós vamos ter aqui algumas pessoas, acho que para a próxima semana provavelmente seja os pastores aqui da igreja, o apóstolo Melca, o apóstolo Depende do Elaine, dia que é, tem que ver a Glória. data, vamos ver a agenda, né, deles, que ver a data mas aqui, porque tem muita gente boa vai passar por aqui, E a nossa também. amém. Vai sim, cara. Aqui, ó. A gente vai ter aqui o Bispo Sérgio. Vai estar aqui, ele vai estar contando várias paradas. Ele vai falar coisas que ele não fala normalmente. No quê? No púlpito. Então ele vai contar a história da conversão dele, ele vai falar um pouco sobre a história da igreja, como é que é caminhar do lado do Manuca. Apóstolo Manuel, pra quem não sabe, que a gente é íntimo. Ô, Glória! A gente vai trazer o pastorzão da HDF, mano. Ah, o pastor. Tá top. Pastorzão, legal. Apóstolo Aguinaldo. Posso Aguinaldo. Eu espero rodar no manto nesse dia aqui, viu? Se a mesa quebrar, Eu talvez. tenho que estar nesse dia. O chão vai tremer, né? O chão vai tremer. E Amém? o céu vai se abrir. E aí, vai começar? Já tem bastante gente conectada aí. Pode baixar aí o O Xaramanaia. reggaeton aí. Vou abaixar meu reggaeton aqui. Isso. Gospel. Ok. Começa você, Tiagão. Você Eu? que é um cara Eu? descolado. Você, Thiago. Não. Ai, todo mundo já me conhece. Ó, você viu? Shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma mesa, né? Nós demos uma pausa aí para todo mundo dar uma descansada, né? Mas a mesa ela tem esse intuito aí de trazer informação, entretenimento aí nas nossas segundas-feiras, né? Quem diz que nós que somos crentes não podemos aí nos divertir de uma forma sadia e também de uma forma, né? Pautada na palavra, também trazendo conhecimento, que não é só uma brincadeira, tem algo sério. Não é só piadocas, não. Se você acha que é só blá, blá, blá. De vez em quando a gente tem que dar uma segurada no Danilo, mas até aí não tem problema. Que não é blá, blá, blá. Brincadeira. E pensando em tudo isso, referente não só, nós sabemos que hoje nós passamos por uma nova realidade, né? Desde quando a mesa começou até a pausa e o dia de hoje, muita coisa aconteceu. Muita mesa. Deus. Águas rolaram, cabeças Olha, rolaram. a Vitória tá no Paraná, assistindo Quem é a gente Vitória? lá do Paraná. Que vitória? Vitória Liz. Ô, Shalom, Vitória. Um Cê é abraço louca, pra você que nos é a assiste aí do Vitória Paraná. Liz, pô. Tá vendo? Estamos aí, Paraná é um ó, lugar muito bonito. Paraná. desbravando Beijo, geografias. Paraná. Bom, gente, é o seguinte.
No final aqui a gente dá um oi para todos que forem entrando aí. Sim. Nós vamos dar início aqui, Dar início né, trazendo para você o tema de hoje, que nós vamos falar sobre um tema bíblico que está lá em Números, não é isso? Números 21. Números 21, no versículo 9. É uma palavra conhecida. Eu vou abrir aqui, vocês vão falando aí. Antes da gente ler essa palavra, o intuito do nosso dia de hoje com essa volta é trazer algo que venha realmente encaixar com a nossa realidade do dia de hoje. Ou seja, algo que seja atual. Por mais que se encontre aí no Velho Testamento, né? Já estou dando uma pincelada. Mas é algo que vai dar um direcionamento, é algo que Deus quer tratar com a gente realmente nessa situação que nós estamos vivendo, né? Quando a gente estudou esse tema aí que veio através do profeta Daniel, o profeta Daniel, meu líder, eu logo entendi o que o Senhor está querendo tratar com a gente, né? Então, se você quiser iniciar, vamos orar primeiro, né? Vamos orar. Você quer orar, Daniel? Ora você. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque estamos aqui. Vamos conversar um pouco sobre a sua palavra. Espírito Santo, esteja conosco. O Senhor esteja trazendo direcionamento sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que vai assistir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, edifica a minha vida, a vida dos meus irmãos, e que traga clareza sobre nós. Dependemos do seu Espírito e da sua graça por tudo, Senhor Jesus. Assim nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Um abraço. Um abraço apertado. Um abraço a todos que nos assistem. Seguinte, eu vou ler aqui o texto. Você que tiver sua Bíblia aí, está lá em Números 21, no versículo 9. Né? Moisés fez então uma serpente de bronze, colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, ele olhava para a serpente de bronze e não morria, mas permanecia vivo. Esse texto ele vai fazer referência com outro texto, inclusive ele é citado pelo próprio Jesus, está lá em João 3. Do 14 ao 15. No João 3,14, você que estiver com a sua Bíblia aí, pode ler aí, João 3,14, está escrito assim, o próprio Jesus falando, hein? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, esse texto, esses dois textos que a gente fez, que a gente leu, ele faz um paralelo de 1500 anos, né, entre Moisés e Jesus. Sim. E os dois, no mesmo intuito, apontam para algo, né? Então, nós vemos aqui, vou falar da Pode minha continuar. visão, e depois Sim, vocês dão a de vocês, e você que está em casa, você vai raciocinando com a gente e entendendo junto com a gente. Então, ele faz uma alusão de olhar para algo. Primeiro, nós pegamos o povo. O que estava acontecendo aqui? O povo, eles estavam murmurando, né? Questionando, né? Como sempre, né? A Deus. O que acontece? Deus ele permite que serpentes venenosas fossem ali então enviadas, e daí então o povo era picado e muita gente morrendo por causa da desobediência, da murmuração, muita gente morrendo por um veneno, né? Através da serpente. Posso fazer uma pergunta só para quem não conhece a palavra? Porque às vezes a pessoa, você que está em casa, talvez não conheça a palavra e você tem essa curiosidade. O porquê que o povo estava reclamando? Qual que era o motivo? Mas era chato mesmo, cadê? Não, é porque na verdade, eu vou te explicar uma coisa. Tá bem claro aqui no versículo 4, escrito assim: o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e Moisés. Nós como povo, o povo tem essa mania de se cansar e achar que as coisas são porque é Deus, tem que ser do jeito delas, né? Então o povo aqui, eles estavam impacientes, né? Porque por causa da distância, por causa da fome, e aí eles sempre
voltando a sua mente para trás. Ou seja, que povo era esse? Era um povo que Deus havia libertado através da vida de Moisés do Egito. O que era o Egito? O Egito era um lugar de escravidão, Escravos. né? Então Deus levanta eles em um clamor, eles levantam, Deus levanta Moisés como libertador, Moisés daí então cumpre a missão dele como libertador, e daqui eles estão no caminho, né? Para a terra prometida. Isso, e o que acontece? Então, para você que não conhece a palavra, agora você já entendeu o contexto. O Por que contexto que eles é estavam esse. reclamando? Do que Exatamente. eles estavam reclamando? Por quê? O que tem a ver esse povo com a gente, com os dias de hoje? Cara, tem muito a ver. Tem muito a ver. Tem Se muito a você ver. for pegar e fazer um Um comparativo. comparativo, você vai ver que existem milhares de pessoas que buscam a Deus, esperam algo de Deus e muitas vezes não vem naquele momento, naquela hora. Será que nós podemos aplicar essa caminhada do povo à terra prometida com a nossa caminhada para a salvação? Mano, lógico que pode. Ó, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu era mais novo, eu ouvi essa história. O mar, aí você vê aquela história, mano, vem as 10 pragas, o mar abre, aí tem a coluna de fogo, as roupas do pessoal. Aí você fala assim, mano, tantos sinais, não é possível que o povo vai reclamar. Aí eu li aquilo ali e falava, mano, esse povo é ingrato. Tinha que morrer mesmo. Ah, ficar reclamando. Eu lendo, eu era mais novo e eu falava, ficar reclamando, tem um monte de sinais. Aí o que acontece? Eu fui ficando mais velho, o Senhor começou a abençoar a minha vida, me livrou da morte, quando eu era pequeno tal, e foi acontecendo vários sinais grandes. E quando vem o esfriamento, ele fala, mano, será que Deus existe, cara? Quantas vezes você já se questionou sobre isso, você está adolescente, aí fala, poxa... Mesmo tendo, Cara, nascendo na igreja. sim, você uma nasceu. surra de sinais, cara. Eu vi minha avó expulsando demônio, meu pai curando gente, minha mãe ali fazendo culto, vindo. Aí depois, quando você chega mais velho, fala, cara, será que Deus existe? Que ingratidão é essa da minha parte, sabe? Eu me comparei com esse povo. Eu fui orar, falei, e o Senhor me lembrou disso. Falou assim, mano, você lembra quando você falou do povo do Egito, que eles eram ingratos, que eles eram vagabundos, esquizofrênico, cadeirante? Olha, Você também é. olha para você ver o texto. O que o texto diz, assim, ó. Olha como que o povo falou com Moisés. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Ou seja, no meio de um deserto, ali Deus provendo a comida, até a comida que Deus provia, eles estavam injuriados. Então, qual que é a referência que a gente faz? Gratidão. Hashtag gratidão. Use fé. Gratidão. Deixa eu abrir um parênteses. Ele abriu um olho. Hashtag, vocês são, olha. Ele abriu um olho. Gratidão. Tá Hashtag aprendendo, gratidão. né? Tá ficando moderninho, Tá. você viu? Tá ficando moderninho. Fala aí, Thiago. Vamos lá, pra gente trazer um contexto um pouco mais abrangente. Nós podemos então comparar que essa caminhada, primeira coisa, né? Se a gente for analisar o texto, nós vemos que por essa murmuração, por essa situação toda que o povo estava causando, porque era um processo. Sim. A caminhada era um processo, né? Então ali o povo insatisfeito começou a murmurar, e aí Deus mandou as serpentes começaram a matar as pessoas. Qual que era a forma da cura? As pessoas tinham que olhar para a serpente, né? Para ser curada. Então, o que o Senhor quer nos trazer hoje, a minha visão? Essa caminhada é o nosso plano de salvação, né? Essa caminhada é o alvo. Você sabe que... Concluiu? Pode falar. Você sabe o que eu estou vendo aqui que é interessante? Deus envia serpentes, e depois que Deus envia serpentes, o povo se arrepende e começa a orar. E dizer assim, Senhor, nós entendemos que não tem como. Está escrito aqui, ó, no 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi dizer a Moisés, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo que o Senhor tire as serpentes do meio de nós. Ou seja, trazendo hoje para o atual, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Né? Onde você abre a manchete do jornal,
onde você abre o seu Instagram, você abre o seu Facebook, você vai ler em tudo quanto é lugar, algo nos assolando, né? Então, o que aconteceu nessa época? Aquela serpente, aquele veneno começou a assolar o povo, ao ponto do povo entender que o que era necessário ser feito era olhar para Cristo, olhar para Deus. Que no né? caso, o texto aí vai usar como a própria serpente, Isso. né? Aí, A estátua da serpente que cura. Mas aí- Deus quis deixar claro, como sinal profético, né? Que nessa época, se a gente for analisar, Deus agia muito por sinais, físicos, né? Para a necessidade do povo. Então o povo tinha que olhar para aquela serpente para ser curado. Ou seja, o que o Senhor está querendo falar, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, se nós mantermos os olhos nele, que no caso era a serpente, ele queria mostrar que era somente por ele que as pessoas eram curadas, a situação em si ela não tem mais força. Não tem. Né? Ela não assola O que mais. acontece, que eu estava conversando até com vocês, num tempo como esse, as pessoas tendem a ficar sem direção, viu? As pessoas tendem a ficar sem direção, as pessoas tendem a ficar sem o que fazer, aonde depositar a sua fé, no que crer, no que esperar, porque você olha para a medicina, não tem resposta. Não sabe o que fazer. Você olha para a medicina, para a ciência, não tem resposta. E aí é onde entra uma chavinha que é ligada dentro de nós, que é a nossa fé. Sim. Então, para um tempo como esse, talvez sem direção, talvez você perdeu alguém, ou tem alguém da sua família que está passando por essa dificuldade, a gente não vai ficar falando o nome aqui, da enfermidade, nem o que todo mundo já escuta isso em todo o tempo, mas você sabe que esse tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tem que mover algo dentro de nós. E Deus, como naquela época ele levantou Moisés para dizer ao povo, olha, eu enviei as serpentes, mas eu também envio a resposta para vocês. O que Deus disse para ele? Moisés, você vai fazer uma serpente e todo aquele que olhar para a serpente, esse será curado. Não é isso que está escrito aqui? Então, trazendo para o texto de João 3, 14, 15, Jesus fala assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim também o Filho do Homem, né, será levantado. Então, ele fala o quê? O que ele fala? Para onde eu olho num tempo como esse? Esse é o X. E isso é interessante, que assim, eles estavam sendo mordidos pelas serpentes, e Moisés fala assim, e Deus fala assim, levante uma serpente num poste. E a alusão que você faz de João, ele leva para Cristo. O que é assim? Cristo levou na cruz, onde está todos os seus pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então todo aquele que crê, ou seja, olhar para a cruz, todo aquele que crê será salvo. Né? Está no 15, né? O que é mais legal também disso, entrando nesse contexto que você falou, é que o Senhor deixa claro, aquilo que traz a morte, na verdade traz vida. Porque a serpente era um sinal de morte. Era. E como assim, algo que me matou, algo que está sendo uma peste, ali vai ser usado para a vida. Hoje a gente fala de cruz, mas né, era um sinal de maldição. Exatamente. Né? Igual diz, ele se fez maldito por nós. E ela falou assim, como eu vou olhar para a cruz e esperar a salvação? Ele falou assim, Moisés, a gente está morrendo pela serpente, quer que eu olhe para o poste e seja curado? Tá bêbado? O que o Senhor quer falar com a gente, para trazer um contexto para vocês, ficar mais claro, tanto para nós como para vocês? Em situações como essa, como nós estamos vivendo, o problema para tristeza, para dificuldade financeira, enfim, para todos esses problemas que não só a pandemia está trazendo, mas as consequências disso, é Cristo. É Cristo que vai nos centralizar, dar sabedoria, dar entendimento, não só para a gente enfrentar esse momento, mas para poder vencer. Né? Ele não quer só que a gente passe, mas que a gente aprenda e também conquiste com esses momentos. Por exemplo, todas as vezes que a humanidade passou por algo semelhante, você vê que lá atrás eles já estavam passando por isso, Deus se revelava de alguma forma. Né? Então, nesse tempo, Deus quer se revelar a você de alguma forma. O que a gente não pode ficar
Talvez nesse primeiro momento como esse povo, questionando, duvidando, perguntando onde está Deus, Deus não está vendo, Deus não sei. Deus é Deus. E as formas de Deus trabalhar são diferentes da nossa forma. Até de porque trabalhar, o da nossa forma povo de- já tinha um propósito. Eles estavam ali encaminhando para um propósito. Pra um propósito. Ou seja, independente da situação que nós estamos vivendo hoje, nós como cristãos, né, nós temos o nosso propósito, que é a salvação. É uma parada que é interessante, né, que igual ele falou no começo. Por que o povo começou a murmurar? Começou, eu tô com necessidade disso, aqui. Entrou, sabe o que? Uma coisa que é bem clara hoje na nosso tempo, a ansiedade. Tipo assim, o povo lá, ele tava meio incerto. Pô, a gente entrou aqui no deserto, a gente seguiu esse cara, mas, a gente não tá vendo, não tem um negócio certo. Porque lá no Egito era um negócio certo. Você acorda de manhã, trabalha, recebe e come. Aqui é incerteza. Eu tô nas mãos de Deus. Então entra aquele negócio que hoje a gente sofre muito, ansiedade. E muitas vezes a ansiedade, cara, tem atrapalhado muito, muito as pessoas. Eu acho que a nossa maior dificuldade como seres pensantes é ser dependentes de Deus, Eu acho que é. né? Porque eu falo por mim, para que nem, por exemplo, eu sou super enérgico, né, assim, na Enérgico? igreja. Eu gosto de fazer coisa, eu não gosto de ficar parado. Então, assim, Tô aqui, no tô meu ali. dia a dia, quando você vê uma situação não acontecendo, um projeto, ou uma situação dessa que a gente está vivendo que paralisa muita coisa, chega a ser frustrante. Você fala, não quero viver Não, acho isso. que é. Mas a gente tem que entender que é um plano de Deus. Você sabe o que eu acho incrível? Que a peste que atormentou eles fez eles olharem o Egito como algo bom. E nós temos que tomar cuidado com isso. Ah, sim. Entendeu? Porque, Ele vê as qualidades por exemplo, do pecado. muitas vezes, do que nós estamos falando aqui? De focar em algo. De focar. Moisés diz, olhe para a serpente. Jesus diz, olhai para a cruz. Olha para a cruz. Por quê? Porque no momento da dificuldade nós temos a mania talvez de olhar para aquilo que na nossa cabeça Deus não fez. Ou seja, temos que olhar para trás. Por exemplo, eles olharam para trás lembrando do Egito como algo bom, e o Egito não é coisa boa nenhuma. Então isso é uma semente de engano em nossas vidas. Posso fazer uma pergunta? Né? Então, qual que é o propósito no meio dessa pandemia, de tudo que nós estamos enfrentando? Que você foque naquilo que Deus te chamou a focar, que é a cruz, que é a sua salvação, que é você cumprir o princípio da grande comissão, que está em Mateus, né? Então, não parar naquilo que aos seus olhos não está acontecendo, porque o reino espiritual, ele está nos assistindo, e algo está acontecendo no reino espiritual. A humanidade está passando por isso para que talvez ela entenda que quem está no controle não é o homem, né? Mas sim o próprio Deus. Você acha que uma situação como essa, como aconteceu lá, onde as pessoas elas murmuraram, elas podem fazer com que nós como cristãos, nós venhamos sair do alvo e isso acabar afetando, abalando a nossa fé? Com certeza. Eu acho que isso é todo dia, cara. Com certeza. Eu acho que isso, mais do que nunca, louco, Mais do que meu. nunca. Você viu? Eu perguntei assim, galera, dois. hein? Eu acho que assim, eu Porque acho que ele não deixa eu isso, falar. o cristão, ele passa por isso todos os dias. Mas Todos numa os dias o situação inimigo- dessa, você acha que é pior? Sim, porque eu estava pensando, falando, sem você poder fazer um culto, vamos supor. As pessoas têm o que as pessoas mais gostam de vir à igreja? Vir à igreja e participar. Não é isso? Por exemplo, a pessoa vem, gosta de participar. E um culto distante, de que forma eu posso participar? Não dá, é mó ruim. Mas eu vou te explicar uma coisa. Nós precisamos, como cristãos nesse tempo, se reinventar. Senão nós vamos ficar para trás. Né? Então o que acontece? No meio de tudo isso daqui, tem quem está chorando e tem quem está vendendo lenço. Então nós temos que pegar aquilo que Deus está fazendo de bom e abrir os olhos das pessoas para que elas entendam que tudo isso que está acontecendo é para nos transportar como humanidade para algo maior em Deus. Deixa eu só compartilhar algo assim. Teve um momento, no meio da pandemia mesmo, cara, no meio da pandemia mesmo, que eu comecei a ficar chateado, me questionar sobre algumas coisas. E é isso que o Thiago falou assim,
como entra a incerteza, entra a dúvida, entra a ansiedade, entra tudo aquilo, você começa a se questionar. E eu fui orar, né, cara? Mesmo chateado, mesmo desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. A Joseph Klimber. Não, mas mesmo, Ô, Glória! mas mesmo assim... Da onde que é essa frase? Do Joseph Klimber, você não lembra do Joseph Klimber? Não. É que ele não é dessa época. Não. Continua. Se você conhece o Joseph Klimber... Depois dá um feedback pro profeta. Então, o que acontece? Cara, eu comecei a me questionar e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, mano, tá a pandemia, não tem igreja, não tem casa. Eu comecei a orar e chateado com aquilo ali, questionando até minha própria fé. E o Senhor me levou no texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse, onde ele começa a falar ali, em Apocalipse 22, fala, ele me mostrou um rio de água viva, brilhante como um cristal. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nem pranto. Haverá uma Bonito esse cidade. texto. 1 João 4,4 também diz que... Então, cara, o Senhor começou a falar comigo, ele falou, a sua mente é muito pequena. Isso não é nada perto da glória que está por vir. Você está pensando na sua vida aqui até os seus 80 anos em ficar bem. Mas em uma eternidade que é milhares de anos. E o Senhor começou a falar comigo, isso me trouxe fé, sabe? Renovou minha fé ali dentro do meu quarto, sabe? Tipo assim, porque eu comecei a olhar para os problemas e comecei a questionar, se Deus existe, por que isso, por que aquilo? O Senhor começou a falar assim, cara, você só está de passagem, sua casa não é aqui, sua casa é na eternidade. Pode falar. Foi um confronto, né? Ali no seu lado emocional e o lado espiritual. E eu tenho certeza que é o que mais está acontecendo conosco, né? Se a gente voltar para essa situação, foi justamente isso. O que o Senhor queria com esse povo? Intimidade. Porque se eles conhecessem de fato a vontade de Deus, eles não questionariam a Deus, eles iam entender o plano de Deus. E o Senhor quer que a gente venha entender e conhecer Ele melhor. Então, é bem engraçado isso que você está falando, porque eu até postei um vídeo hoje no meu Facebook que fala mais ou menos sobre isso. Fala que assim, se a pessoa ela já tinha ido para o mar, naufragado, e quando ela chega no mar, se ela já tinha colocado a mão no mar. Aí a pessoa fala assim, ele falou, então, quando você coloca um pouco de água no mar, o que acontece com a água? Ela vai escorrendo, né? Então isso é a vida do ser humano, isso é os projetos, os sonhos do ser humano. Só que o resto do oceano são os planos de Deus. É a vontade profunda, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente se apega por aquilo que está aqui caindo, né? Só que o Senhor tem uma imensidão para nós. Meu Deus, é profundo, hein? Né? Eu senti no coração de falar. Tem a ver com o tema. Eu tenho um grande filósofo também. Que ele disse assim, mar calmo não forma bom marinheiro. Quem é esse? O Seu Madruga. Ele fala, tem um episódio do Chaves que ele fala. Ele jogou a aposta no Paulo e você mandou o Seu Madruga. Você entendeu? Né? Jogou na mesa o Seu Madruga. Você entendeu? Mande, gostei. É só isso. Aqui é cultura. Tá pensando o quê? Cultura. Mas, mano, tem um texto aqui que eu só queria citar, que eu achei, por muito tempo eu fiquei relutando aqui em Hebreus 12. Diz assim, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos transforma, Era melhor você ter pedido para eu ler, né? vos trata, não, deixa eu ler. Tá. Deus vos trata como filho, porque o filho há a quem o pai não corrige. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você é filho de Deus, você aceita a correção de Deus, igual o profeta falou sobre o Seu Madruga. Gente, quem gostava de apanhar do pai e da mãe? Cara, Eu não gostava. imagina se o pai falasse só assim, cara. Se o meu pai falasse só assim. Por que eu tô falando? Não que Deus, praga. como eu posso falar, vai fazer a loucura que às vezes seu pai ou sua mãe fazia, né? Né? Mas o que eu tô falando assim, correção não é fácil. Eu mesmo, apesar que é assim, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue entender com mais facilidade, tem pessoa que é um pouco mais difícil para entender a correção. Mas eu acho que de qualquer nível ser corrigido não é fácil. E o que a situação de hoje, o que a nossa realidade, ela nos propõe?
a correção. Não só uma correção espiritual, mas uma correção em todos os sentidos, né? Hoje nós voltamos a valorizar aquela questão de família, Sim, reunida, em importante. casa. Hoje a gente voltou a ser, eu falo por mim mesmo, mais sensível, de às vezes parar um pouco para ouvir o problema de outra pessoa, coisa que nós não fazemos mais. Então, o que o Senhor quer tratar aqui com a gente? Existem os problemas que estão acontecendo, isso é uma realidade, mas existe também um outro lado, né? O aprendizado, o lado bom da situação. Bom como assim? Nós estamos aprendendo coisas novas. Não é um momento que, né, a serpente, no primeiro momento, ela trouxe dor, ela trouxe morte. Só que ali ela foi um instrumento do quê? De vida, que é Cristo, né? Ali foi Cristo, na verdade. Então, o Senhor, Ele quer derramar vida. Eu falei sobre isso até numa ministração passada na nossa célula online, que existe 2 mantos, né? Nós estamos aí com a palavra profética do manto de Elias, né? Aí na visão celular. E eu falei, existe 2 mantos hoje. Um manto é o manto de Elias e o outro é o manto da morte, da paralisação. Porque é esse manto que está estendido sobre o mundo. E nós precisamos escolher qual manto que nós queremos estar, né? Então é um momento que nós temos que entender o que eu vou usar essa situação ao meu favor. Eu vou deixar com que ela venha me deprimir, eu vou deixar com que realmente os meus projetos acabem, eu vou deixar com que aquilo me esfrie, mude a minha essência, ou eu vou tentar, não, opa, isso aqui foi ruim, está sendo difícil, porém eu estou aprendendo isso, eu estou vendo uma oportunidade, estou tendo uma oportunidade de aprender algo novo, de estudar, de voltar a sonhar, por que não, né? Eu acho que é um tempo da gente viver novas coisas, sim, mas sem perder o objetivo maior, que é Cristo. Tem uma pergunta para você. É uma pergunta aqui dos universitários. Mas é uma pergunta sua ou do coisa? A Dani, peraí, a Dani tá nos assistindo. Dani, um abraço, viu? Logo, logo você volta aqui, viu? Dani Fer. Dani O Ferrer. apóstolo, o pai do pai. Apóstolo Elane, um um abraço. Apóstolo Melk. O pai Melk. Apóstolo Melk, Apóstolo Tem o Elane. pessoal da HDR. Semana que vem nós estamos planejando aí para trazer eles aqui semana que vem. Trazer eles aqui. Então você que está assistindo hoje, semana que vem nós vamos estar aí com nossos líderes. A perguntar, vida nos Jonas, ensinando temos algo uma- o tempo todo. Temos uma pergunta aqui do universitário. Pode fazer. A pergunta é... Você acha que nesse tempo de pandemia, o Senhor tem ensinado a gente a começar a aprender a amar as outras pessoas além de fora, de dentro da igreja? Ó, a pergunta, eu não sei, você sabe se a pergunta sai para quem está ouvindo? Não, repete a pergunta Só aí. A pergunta que o Joe fez, que ele é da produção aqui, para quem não sabe, é que se o período da pandemia, ele está nos ensinando, é isso? A amar as pessoas de fora, ou seja, não só as pessoas da igreja, mas as pessoas que estão fora. Sim, com certeza. Eclésia. Eclésia, igreja eclésia, né? Que é para fora, chamados para fora. Mais do que nunca. Mas que não. Mais do que nunca nós precisamos amar as pessoas. Aquelas que perderam pessoas, porque a gente está aqui, graças Empatia, a né? Deus, A Bíblia fala chorar com os que choram. chorar com os que choram, é entender a dor do outro. Sim. Né? Então, quando a Oh. gente se colocar no lugar do outro e entender que sem o outro nós não somos nada, cara. Eu posso... Entendeu? Tipo assim, eu acho que amar é uma palavra muito forte e que não pode ser banalizada, né? Então, amar, ela vem acoplada de muitas outras coisas, né? Amar não é só dizer eu amo, não. Amor, ele é muito mais ação, E cara, e essa parada que o muito Joe mais falou. agir. Então, como eu vou ficar no amor aqui só um pouquinho, peraí. Você como estica demais. que a gente vai... Não, porque você sabe o que é interessante? É que a gente fala muito, tem algumas palavras que a gente usa muito, né, que eu falei aqui da Vira gratidão, comum. E põe pouca que em prática. banaliza, E cara. não põe em prática, então, tipo né? assim, não pode ser um chavão, entendeu? Tipo, a gente tem que amar, é você fazer se cumprir o amor, né? Qual que é a bandeira que a Bíblia diz, né? Que nós temos que... Mas- enfim, rodei e deu Pode para falar, entender. Danilo. Não, isso é interessante, igual ele falou assim, você ama as pessoas
de fora, as pessoas que você não conhece. Eu acredito que isso aí, se não for por Jesus, é impossível. Por quê? Eu nunca vi a pessoa, como é que eu vou amar ela? Eu nunca vi. Igual a gente foi no evangelismo, a gente foi lá a gente foi no hospital, a gente se separou os grupos, e tinha um pessoal ali, fumando maconha, fumando narguilé, tomando uns drinks, eu falei, É aí que eu vou. ótima É oportunidade. desses que Deus gosta. Como é que eu vou amar esse pessoal que eu não conheço? E se não for, e a minha oração é assim, Senhor, me dá o seu coração para mim ver o que eu não estou vendo. Pra amar os motoqueiros também, né? Motoqueiro, eu amo motoqueiro. Eu amo motoqueiro. É porque ele tem moto. Então, chegando lá, eu falei assim, com licença, aquela abordagem toda, a gente pode orar por você? Os caras falaram, não, pode. Ele estava aqui, fala aí, irmão. Mas eles embolaram assim, o que acontece? A minha oração é, Senhor, me dá o seu coração para mim amar essas pessoas, porque por mim mesmo, eu chamava a polícia ali. Só por mim. Uma coisa social, Eu né? falava assim, polícia, usando drogas, isso aqui. Mas o coração de Jesus, eu cheguei lá e eles parou de usar droga, parou de beber, vamos ouvir, falamos do evangelho, oramos por eles foi receptivo. Então, essa questão levantada assim, a gente ama o próximo. Cara, se não for por Jesus, eu pedi, Senhor, me dá o seu amor, me dá o seu coração, vê o que você está vendo, porque pelos meus olhos carnais eu só estou vendo carniça e desgraça. Porque, tipo assim, Morte, é né? exatamente o que eu quis dizer e não disse. Você aqui, ó. É que Tipo só, assim, a referência. É você ter referência daquilo que você está falando. Então, por exemplo, quem é a maior referência terrena de amor hoje? Nossa mãe. Sim. Tipo assim, a mãe é a referência de amor, cara. Porque uma mãe faz por um filho fora da casa, né? Da própria vida, né? Você vê, aí do amor de mãe você vai para o amor de Deus, que ele fala assim, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu todavia não me esquecerei de vós. Forte. Então, você só faz algo que você tem referência. Tipo assim, se você não olhar para Cristo como referência de amor, Deus como referência de amor, não tem como você amar aquele cara que está lá fumando o baseado dele. Não tem como você amar aquele cara que te fecha no trânsito, porque, tipo assim, eu vou te falar a verdade, cara. Tem pessoas que é difícil você amar. É Amar difícil, o né? crente, Eu acho que se amar fosse tão fácil, não seria os dois primeiros mandamentos, Não, é né? difícil, tem gente que eu o não amo, não. que é legal a gente ressaltar, vou ter que orar, a gente vai ter que fazer uma libertação aqui Eu depois. pego esse microfone aqui e eu faço amar as pessoas rapidinho. O que é legal a gente ressaltar, então, sobre essa história, sobre essa parte de amor que vocês estão falando, e a gente trazer para o nosso contexto, então nós podemos chegar à conclusão que o Senhor, Ele quer com que nós, como um todo, né, está trazendo, resgatando o amor na igreja. Exato. Porque eu falo por mim, né? Eu sempre fui uma pessoa, pela minha própria essência, por aquilo que eu vivi no passado, eu era muito individualista. Eu. Então eu para abraçar alguém, eu para olhar para cara, eu era uma pessoa, uma bênção. E quando a gente... Ele se achava filé mignon, mas Thiago, oi Thiago. como que é, Thiago? Ai, Ele se acha filé mignon. não. mas Antes é do coronavírus ele cumprimentava assim. Entendeu? Ele tá falando isso, meu pai tá... Ele tá falando isso da participação que eu fiz no caso de família. E eu tenho que falar sério porque eu não posso sair do contexto. Se você Que não era assistiu, assiste. Regina. O Que tema era o é... tema é você se acha filé mignon, mas é carne louca, entendeu? Melhor caso de família. Ai, E o Pedro tá melhor. impagável. Mas por quê, gente? Vamos voltar pro contexto. Eu tentando colocar a ordem melhor. né? Acorde aí. Vou colocar, ó glória. Mas por quê? Eu falo por mim, eu não tinha amor nenhum pelo próximo, era eu e ele. E vem numa situação dessa, hoje nós podemos falar que o quê? E eu reparando hoje, né, a minha conversão, olhando a igreja na totalidade, eu vejo que muitas vezes o cristão, a igreja, ela estava que nem eu no passado. Ela esqueceu a função dela aqui na terra, que é amar o próximo. Então hoje nós vemos uma situação que a igreja ela precisa ir para fora, já que os templos estão fechados. Então é uma necessidade de você ministrar fora, de você ganhar fora, de você
porque é o público que se tem, né? Uma das formas é a live, por mais que a gente não esteja diretamente na rua, mas a gente está expandindo para outros lugares, né? E levar esse amor. Então eu acho que isso também é uma permissão para que a igreja entenda a real necessidade dela na terra. Se ela não mudar território, se a igreja não mudar vidas, se eu vir aqui somente para sentar, ouvir o meu culto e ir embora, eu não estou sendo igreja. Eu não estou sendo igreja. É egoísmo isso aí. Né? Porque eu não estou compartilhando. É igual eu vi o cara falando assim, cara, se você tem a vacina, você tem a vacina do coronavírus, aí você para e fala assim, não, vou levar só para minha casa, vacina minha mãe, meu pai, pronto, tá todo mundo imune. E não leva para mais ninguém, é egoísmo. É a mesma coisa o evangelho. Se você sabe que aquilo salva, aquilo pode tirar a pessoa do inferno, salva a alma da pessoa e você não compartilha, é egoísmo seu. Isso é verdade. É egoísmo seu. Então, eu vim pro culto, assistir e tal, e eu não falar isso pra ninguém, catapimbas, ora bolas, macacos. Cara, eu queria fazer uma pergunta bem boba, Cara, mas, tem 10 que vai, minutos. mas que vai entrar aí no coração de algumas pessoas. De que forma eu posso ajudar a igreja nesse momento em que ela está fechada? De que forma? Por exemplo, não estou falando de dinheiro, não é isso. Se quiser dar dinheiro também não tem problema. Estou falando no sentido de que forma eu posso ser a igreja lá fora. No meu ponto de vista, mano. Eu quero ação. Assim, No meu ponto de ação. vista, Cara, eu acho que. Você está falando assim, em você questão quer do foco, perguntar né? e responder? Tipo assim, por exemplo. Não, ele vai. pergunta pra gente que Entendeu? Tá, é vai, eu fiz a pergunta, vai. Entendendo Vai, que o vai. nosso foco é Cristo. E o foco é fazer aquilo que Cristo nos designa, né? Designou, que é levar o Evangelho, partindo desse entendimento. Responda. No meu ponto de vista. Eu pensei que você ia falar assim, alguma coisa. Não! Assim, ó, no meu ponto de vista, o que acontece? O evangelho, ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tá. Os apóstolos não pararam de pregar, mesmo com a sua vida em risco. Agora, o que acontece? A gente pode ir no mercado, a gente pode pegar o trem, pode pegar metrô, pode trabalhar. Mas só não pode pregar o evangelho? Isso não tem coerência. Se você pode ir em todo lugar, no mercado, na padaria, no trem, no metrô, e não pode falar do evangelho, não tem coerência. Então, para mim, eu acredito que tem que ser pregado o evangelho em todo lugar. Posso ser profeta? Pode. Tem muita gente que já não estava fazendo nada e está usando a pandemia como muleta. Como desculpa. Então, como desculpa. Então, o que acontece? Eu não faço isso porque a pandemia... Precisa se reinventar, precisa achar formas, né? Ou resgatar formas que no passado deram certo para a igreja, como igreja, e que, né, a gente sabe que hoje a igreja vai caminhar para um processo onde vai ter que ser escondido. Você Acho que entendeu? cara. Então, o que acontece? Algumas coisas nós precisamos fazer. Por exemplo, eu posso sair panfletando por aí? Posso. Né? Mas eu também posso mandar uma figurinha para uma pessoa no WhatsApp, não de bom dia somente, né? Mas uma mensagem mesmo, criada por si mesmo, porque às vezes as pessoas também fazem muito isso, né? Quem tem tia sabe. Quem tem tia sabe. É, A mensagem pega- de bom dia com os dois passarinhos. Pega lá os passarinhos, pega os passarinhos, as florzinhas e vai mandando para a família inteira. Tipo, as pessoas já estão saturadas disso, acaba que não prestando muita atenção. Mas você pode mandar uma mensagem para alguém, né? Você Então- pode enviar uma cesta básica para alguém, tipo algum desconhecido. Você pode enviar um Pix para alguém, né? Sei lá. A gente precisa isso de que alguma falou. forma se sentir, porque a igreja, no meu entendimento do tempo que eu caminho na igreja, é que o quê? A igreja e ministério é ser útil. Ter Então, utilidade, é o sal da terra, Ter né? utilidade, tipo assim, Sal da terra. o que eu posso fazer lá fora que vai ajudar, né? Ainda que você não veja, mas Deus está vendo, né? E outra, foi o que a Sei lá gente se eu falou, falei coisa não depois. precisa ser de forma, às vezes, né, física de fato, de você ir até um local, porque às vezes você tem algum receio e tal. Mas existe forma de ajudar as pessoas, às vezes uma doação, né, ali uma ligação, ou seja, você tá em movimento de alguma forma, né? Cara, eu acho assim, nesse momento de pandemia, nesse momento,
tem muita gente assim, cara, perdida, desnorteada, triste e assolada. Sem direção. Se a igreja ficar quieta, cara, para onde essas almas vão? Cara, no meu ponto de vista, o evangelho não pode parar, a pregação nas ruas não pode parar. A gente saiu no hospital lá orando, depois a gente saiu para evangelizar. Mano, a gente conversou, tinha um bar aberto, o pessoal lá. Mano, eu sentei na mesa do bar. Foi uma cena épica. Foi. Mano, eu sentei na mesa do bar lá e aí eu comecei a conversar com eles. Não tomou uma não, né, cara? Tava quase, tava aqui o copo. Eu tava Quem visse intercedendo. de fora, tava aqui o copo. Intercedendo forte para eu beber. Não, aqui já. Tava aqui. Mas o que acontece? Eu comecei a falar sobre o amor de Jesus, comecei a falar sobre Jesus, cara, eu comecei a sentir amor naquela mesa. Comecei a sentir um amor de Jesus naquela mesa. Meu, eu não ia sentir isso na minha casa. Amor pelas pessoas ali. Comecei a compartilhar do evangelho. Falei, vocês podem receber uma oração? Na mesa do bar, eles abaixaram as cabeças e começamos a orar por eles. Cara, então, a gente fala assim, não, vamos se proteger, a gente tem que se proteger, a gente tem que se cuidar sim. Coronavírus mata, isso é sério. Verdade. Só que use máscara, álcool em use gel. máscara, álcool em gel, só que assim, eu não acredito que os apóstolos iam parar no meio da pandemia. Também não. Cara, tipo assim, Eles sabe uma foram- dúvida que eu tava na minha mente? Fala aí. Talvez vocês acham que eu sei algumas coisas minha mente ela trabalha um pouco. É um ancião. Jesus morreu. Jesus morreu. Certo. Aquele momento ali que Pedro nega, o que eles fizeram naquele momento ali? Quem? Os apóstolos, porque Sim. Jesus morreu, cara. Aí Então, esse cara tipo assim, na ideia é o seguinte, Jesus morreu, acabou. Eles ficaram sem direção. Entendeu? Ficaram sem direção. Então, tipo assim, precisou ser enviado o quê? O Espírito. Né? Não, e é uma Tanto que profecia que eles ele fala estavam- assim, matará o seu pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Tanto que se você for analisar, parece que eles iam voltar pro dia a dia deles comum, né? Não, ele voltou a pescar. Quanto e tempo tal. a gente então. tem? Cara, Vamos ler alguns comentários aqui? Deixa eu só fazer uma... Tá, faz. Só pra, antes pra gente ir nos uma comentários. aspas. Eu penso dessa forma. Nós somos chamados para ir para fora, certo? Mas o porquê que hoje para a igreja, para o crente, para o cristão, e nisso eu posso falar assim, porque antes da minha conversão, o Senhor permitiu que eu conhecesse outros lados, outras vertentes. O porquê que para o cristão é tão difícil fazer a obra lá fora. E eu cheguei à conclusão, por mais que difícil que isso me dói, hoje é uma realidade que me dói, é porque nós temos dificuldade de fazer a obra dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio povo, dentro do nosso próprio ministério. Porque eu não consigo amar a pessoa que está lá fora, porque eu não amo a pessoa que está sentada do meu lado. Então, o que o Senhor quer de nós? Não só que a gente vá para fora, mas que a gente saiba, opa, a pessoa do meu lado, como que ela está? Como que aquele líder, como que aquele discípulo está? Entendeu? Porque isso vai espalhar para fora. Quando todos aqui dentro tiverem essa sintonia dentro da igreja, aí sim, flui para fora. Não adianta eu querer, aquela coisa, né? A fonte está seca, a água não vai chegar, né? Até lá os ribeiros, enfim, né? Então o amor da própria igreja se esfriou. Um irmão não se preocupa com o outro. Um irmão não ajuda o outro. Então, por isso que não vai para fora. Então, o Senhor quer resgatar isso dentro do próprio povo de Deus. Por quê? Quando o pessoal começou a murmurar, se a gente for ver na palavra, isso é uma falta de amor com Moisés. Isso é uma falta de amor entre eles, porque aquilo começou a gerar conflito, aquilo com uma falta de amor com Deus. Ou seja, não tinha o próprio entendimento dentro do corpo, né? E o Senhor quer resgatar E isso. sabe o que acontece? A gente acha que só a nossa vida só a gente tem problema, né? O que o povo achou era que só ele tinha fome, só ele tinha frio, só ele tinha sede. E Deus, a visão de Deus, ela é uma visão ampla, né? Então eu vou ler aqui alguns comentários aqui. A Dani está comentando aí, ó, ser verdadeiro, observar ao seu lado, que é o que o Thiago acabou de falar aqui. Tem muita gente precisando de assistência, é necessário ajudar, mas para isso temos que prestar atenção e se importar com o próximo. Exatamente o que você falou. Eu não tinha lido. Tá junto com a Dani aí. O Lucas comentou aqui, ó. Precisamos focar em Deus. Agora, gente, esses 5 minutos, se vocês quiserem comentarem aí, Ou as deixar pessoas que estão alguma assistindo, pergunta.
vai mandando aí que a gente já está terminando a live e a gente vai falando com vocês aí, tá bom? Então, Lucas disse aqui, ó. Precisamos focar em Romanos 8, 38 e 39. Citam 10 coisas e Paulo frisa que nada nos separará do amor de Deus. Entre esses 10 tópicos, citam a questão do poder e hoje o poder dado aos homens estão tentando separar o amor de Deus. É uma briga de poder entre um e outro. Entre nós mesmos, Entre né? nós mesmos. Quem mais comentou aqui? Cléo Silva, Shalom Cléo. A mãe mandou, mãe apóstola, Shalom. Apóstola. Glória. Um abraço, apóstola. Um abraço. Em breve teremos aqui Eu, a nossa mãe. em breve não, a gente já vai ligar. Acabando aqui, a gente vai ligar para nossa agenda aqui. Já mandei eles para semana que vem. Seguinte, vamos lá. Quem mais aqui? Ó, Kaique, Regiane. Tem o não. pessoal da HDF. Tem um também pessoal da HDF. assistindo, Gente, galera. muita gente nos acompanhando, nos assistindo. Você que assiste depois, porque é um pouquinho tarde, tem gente que assiste depois. Eu quero te agradecer, dizer para vocês que toda segunda nós vamos estar aqui novamente, trazendo aí sempre um diálogo, um papo, uma ideia. Uma pessoa bacana. Né? Hein? Dessa forma aqui, descontraído. Deixa eu ver quem está aqui. A apóstola estava lá na live do Bispo Sérgio. Tem Amém. um pessoal do Sul aí na Tem um pessoal do Sul. Miguelito, Carlos Miguel. Não precisa nem falar, né? Carlos Miguel do Sul. Então, um abraço. E é assim, toda segunda às 9 da noite. Essa questão da live do bispo, depois nós vamos ver o horário, né? Para não chocar, Pra não chocar, né? vamos ver se a gente cancela a live do bispo para todo Não, mundo porque ficar aqui. Brincadeira minha! Amamos, o bispo vai estar aqui. pode ser que. Ó, ele chegou aí, ó. O bispo. Ô, bispo, pode ser que a gente faça a nossa mais cedo para Vai atrapalhar a tua. Para não atrapalhar pode do senhor. fazer Depois que a gente sair da nossa, a Na gente vai assistir a terça, sua. né? Neide, Pra fazer o mesmo horário. beijo, Isso. Neide. Nós vamos se programar aqui. Logo, logo nós vamos estar recebendo o Bispo Sérgio aqui também. Vai sim, vai sim. Muito Vamos confirmar papo com ele. legal. Alguma Tá. pergunta? O apóstolo está falando que são só 7 dias. Tá bom. A gente vai se organizar aqui Vamos no se horário organizar. para que a gente possa acompanhar também. Que eu vi hoje no Ele Instagram dele. tem Vai ser 7 dias, termina a segunda. inteligência emocional. A inteligência emocional? Eu tô lendo um livro sobre isso. Amém. Glória Do Bispo ao Amazonas. Cícero, um abraço, Cícero. Wagner Silva. É uma série de 7 dias consecutivos ou 7 dias? Toda segunda. Já deixa o merchan aí, Bispo. Bispo, ó, vocês que quiserem saber sobre a live do Bispo, entra lá no Instagram dele, né? Tá falando sobre inteligência emocional, muito bom também. Amanhã será eu e ele, apóstolo. Amanhã todo mundo Legal. conectado. Amanhã, aí. apóstolo, manda o horário aqui que a gente vai divulgar A aqui. gente vai estar conectado aí também. Amém? Então, você que quiser assistir a live amanhã, Inteligência Emocional, que vai estar sendo produzida, vai acessar onde? Me manda o endereço aí para a gente divulgar aqui, apóstola. Tá? Às 21. Às 21. Aqui, ó. Danças de comportamento. Ó, Dani, você que gosta aí, ó. O Quem, bispo Dani? tá postando aqui, é Dani sua? Ferrer. Dani Ferrer. Tá aqui, ó, postando aqui, ó. Mudanças de comportamento, 7 dias consecutivos. Olha, se você perdeu algum dia, talvez Ah, eu vou esteja assistir, gravado eu lá. Volta lá, assiste. Eu vou assistir amanhã mesmo. Eu já assisto atrasado e amanhã eu assisto 9 horas a essa live. É no Instagram do senhor mesmo. O apóstolo Melk Estará Estará na quarta. estará na quarta e a apóstola Elaine vai falar sobre desistências. Olha, gente, é Eu coisa tenho essa boa, hein? dificuldade, É sabia? coisa boa, hein? É coisa boa. Então, gente, eu acho que é isso, né? É isso. Pessoal, você Mas que... deixa o... Vai ser o quê? Vai Falar ser nisso? no Facebook? Vai ser no Caraca, Insta, deixa eu no voltar Então, Facebook? essa que é a minha dúvida. Manda pra gente aqui a informação completa, Bispo, pra nesse finalzinho aqui a gente dar uma... Já que a gente tá acabando, eu vou colocar minha Ratificada música de novo, que eu Tá. gosto. Gente, Deus abençoe você que assistiu, que esteve aqui conosco No até Facebook agora. do Bispo. Semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui às 9 da noite. Tá? Convidado Então, especial aí, não perca, hein? Vai deixa ser eu top. deixa eu só divulgar mais uma vez aqui a live do Bispo aqui, ó. Amanhã, apóstolo Elaine, quarta chave. A chave da desistência no Facebook do Bispo Sérgio Almeida. Esse que está comentando aí, gente. Vocês entram, segue ele lá. Bispo E é amanhã, às 9 da noite, no Facebook do Bispo Sérgio, vai estar sendo transmitido aí
a live sobre Pessoal, inteligência só emocional. Você tem costume de desistir? De desistir, às vezes sim. Eu também tenho. Sério? Sim. Cara, às vezes eu paro no meio também. Sério? Eu começo e paro. Por exemplo, assim, começo ó, e só um paro. exemplo, eu toco uns 5, 6 instrumentos, tudo meia boca. Você vai falar assim, cara é profissional no violino. Nada. Não, Eu sei tirar as notas aqui, ó. Cara, eu vou te falar uma coisa. Assiste a live amanhã que você vai ser treinado Eu e vou vai ser ser treinado. habilitado a Preciso. não desistir. Gente, Deus abençoe. Não, só mais um adendo. Preciso encerrar, vamos. Só mais um adendo. Logo mais a gente vai estar com o nosso canal No YouTube. no YouTube. Já tá pronto, né, Oswaldo? A gente vai colocar esses vídeos aqui lá no YouTube pra acessar bacana. Vamos fazer uns cortes Estão elogiando a maneiros. sua camisa. O apóstolo. O Que uma apóstolo tá aposta? elogiando a sua camisa. Essa camisa do Danilo tá demais. Muito obrigado. Ó, e o Bispo Essa tá camisa eu falando comprei aqui, pra ó, mim na praia. Tem gente que tem mania de desistir. Eu Isso é uma tenho. mania, hein? Ó, Eu tenho porque assim, ó, quando eu vejo que, por exemplo, eu cheguei até tal ponto, eu estipulei aquele ponto, pra mim tá bom, chega. Então tem a ver um pouquinho com ego, né? Então eu tenho que tomar cuidado. agora Porque a eu- desistência também tem a ver com ego. eu não entendo muita coisa. Amanhã eu vou assistir a live do Bispo. Me pergunte depois de amanhã que eu vou estar afiado. Gente, Deus abençoe. Um beijo no coração. Graça e paz. Falou!